Olá, pessoal, maravilha! Começando mais um vídeo aqui com vocês no canal Fernanda Restauradora, o nosso canal de reflexão e muitos aprendizados. Seja muito bem-vindo. E eu quero estar falando sobre o Mestre Jesus, a parábola da semeadura, o joio. Então, eu vou explicar melhor, mas antes, não esqueçam de participar se inscrevendo, deixando o like e também comentando, caso vocês queiram ou tenham alguma dúvida. Então, a passagem é a seguinte, eu vou ler aqui. Explique-nos a parábola do joio no campo, perguntaram para Jesus, né? Jesus disse, aquele que planta a boa semente é o Filho do Homem. O campo é como o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é arrancado e jogado ao fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles arrancarão do seu reino todas as pessoas que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam a maldade. E os anjos jogarão essas pessoas na fornalha acesa, onde elas vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem pode ouvir, ouça, né? E aí a parábola segue, né? Mas eu gostaria de fazer um parênteses nesse trecho todo, explicar para vocês, porque tem coisa que, por vir de Jesus, parece até um tanto agressiva, né? Principalmente quando ele fala que os anjos jogarão essas pessoas na fornalha acesa, onde eles vão chorar e ranger os dentes, né? Ele quer dizer essas pessoas, o joio, né? As pessoas maléficas e tudo mais. Quando ele fala isso, esse aspecto, é porque realmente no mundo espiritual, de acordo com a frequência vibratória densa, pesada, de acordo com as más condutas, aquelas condutas realmente negativas, maléficas e que prejudicam os outros, por pura consciência, inclusive, então essas pessoas, sim, elas vão ser meio que levadas pela própria vibração que elas têm por locais, né? Locais terríveis, a gente sabe. Muitos chamam de umbral. Quando Jesus falou isso, ele não estava brincando. Parece até algo surreal, parece até que ele está colocando medo nas pessoas, e não é isso. É a mais pura verdade, mesmo porque quem estuda o espiritismo, as psicografias, até quem faz viagem astral lúcida, já se deparou com locais terríveis no mundo espiritual, porque nós temos locais de vibrações, muitas moradas na casa do Pai. Quando Jesus falou isso, ele se referia a várias camadas e dimensões que correspondem às várias vibrações da nossa essência, né, do espírito. Explicando para vocês a parte do início dessa parábola, que eu acho riquíssima. Fiquei assim, extasiada, né, emocionada, porque internalizou em mim toda essa verdade, a parábola do joio no campo. Aquele que planta a boa semente é o Filho do Homem. Quando ele fala aquele que planta a boa semente é o Filho do Homem, Filho do grande Pai, do cosmos, Deus, o Criador, aquele que tudo provê, que nos criou e que nós somos centelhas divinas, esse Pai, né? Então, este é o homem, né? O campo é o mundo, bem claro, né? O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, que pertencem a esse mundo, ao reino. E o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. Então, olha como Jesus foi bem claro. Foi bem claro em relação a pessoas que semeiam coisas edificantes, o bem, incentivam caminhos, né, corretos, e não colocam mais para baixo, não colocam terror. Nós estamos vivenciando um período onde eu vejo que grande parte das pessoas incitam o terror, incitam o fim do mundo. Sim, nós estamos passando por provações terríveis aos olhos daqueles que são mais pessimistas, mas é necessária. Eu falo expurgo, inclusive teve uma pessoa no meu canal que perguntou o que é expurgo. Ao pé da letra, é expulsão, eliminação. No termo espiritual, expurgo é eliminação, né? Retirada. Purgando, tá tirando. É a limpeza planetária. Isso está acontecendo, pessoal.
tá? Não fechem os olhos, porque nós estamos sim em uma separação joio do trigo. Algumas pessoas negam esse fato, mas está acontecendo sim de diversas formas. As pessoas, né, que pertencem ao reino, né, as pessoas que pertencem ao bem, essas sempre vão estar semeando coisas boas e sempre vão estar colhendo a mesma vibração. Então não faça de caso pensado, né? Algumas pessoas pensam assim, eu vou fazer o bem para receber o bem. Isso não garante nada. O que garante é a sua vibração e a sua intenção. O poder do universo, ele avalia a sua intenção, a sua essência. Então muitas vezes a caridade, por caridade apenas, não vale nada. O que vale é a sua intenção. E também a quantidade não quer dizer nada. Às vezes a gente tem uma vontade tão grande de ajudar alguém, o coração nosso está tão puro e nós entendemos a dificuldade do outro, então nós emanamos coisas boas. Às vezes em segredo até oramos pela pessoa. Então, muitas vezes diferente, às vezes até de ir lá colocar a mão na massa e fazer. Muitas vezes. Mas nós temos de tudo. Então, o que determina o maligno do bom é o tipo de semente que está jogando na terra. E o inimigo que semeia o pior é o próprio diabo. Com certeza, né? Aquele que semeia o maligno é o próprio diabo. Ele não está a favor do Cristo. Se você está a favor do Cristo, você coloca coisas edificantes. Então, analisando, terminando de analisar aqui, a colheita é o fim dos tempos. Gente, isso é a palavra de Jesus. Há tantos e tantos anos atrás, milênios, né? Então, a colheita é o fim dos tempos. Quando ele fala fim dos tempos, não é o ciclo da semeadura, da germinação dessa semente, né? Porque cada semente tem uma proposta. Não adianta você plantar beterraba e não vai colher cenoura. Então, a semente vem com uma proposta. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória, como a gente já está acostumado a saber, né? A ouvir falar. Então, a colheita, ele quer dizer aqui que a colheita é o fim dos tempos, no sentido de que aquilo que se plantou vai chegar uma hora e vai estar produzindo, né? Então, o que nós estamos vivendo nesse momento presente? É toda essa colheita. Ok? Não tem como negar. É toda essa colheita que a humanidade toda vem plantando em conjunto. Fernanda, mas eu não quero participar de uma série de coisas que A humanidade está praticando. Faça do seu caminho um caminho edificante. Eu venho falando sempre aqui nos vídeos, tá? Você sabe qual é o caminho do não sofrimento. Começa pela alimentação. Começa pela alimentação sem sofrimento. Tá? Sem colocar cadáver para dentro de você. Começa com atitudes de sustentabilidade, que a gente sabe muito bem, não preciso citar nem elencar tudo aqui, né? Porque tem vídeos aí todos para vocês assistirem nas minhas playlists. Então, só de você seguir no teu Dharma, no teu caminho edificante, no bem, naquilo que você considera o bem, inclusive a compreensão, respeito, a educação, referente às diferenças, né? A outros pensamentos diferentes do seu. Tudo isso é o bem. Seu equilíbrio. Alguém pensa diferente? Nossa, um absurdo. Alguém falou um absurdo? Não precisa explodir. Aquela outra pessoa tem um outro paradigma. Tem uma outra visão. Às vezes não estudou aquilo que você já sabe, né? Já sabe. Tem coisas que nós descobrimos e que o outro ainda está por descobrir. Tem todo esse processo. Né? Olha que riqueza de Jesus. Uma riqueza muito grande. Né? Assim como o joio é arrancado e jogado ao fogo, assim também será o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos é o fim daquele tempo de maldade, porque tudo chega ao fim, tudo tem um começo, um meio e um fim. A gente sabe que nós não vivemos para sempre, mas e aí? Qual vai ser o suprassumo daquilo que você viveu? Valeu a pena? Você fez, você cumpriu sua proposta, você fez aquilo que você tinha intenção de fazer aqui no mundo? Porque quando a gente chega aqui no mundo, quando nós encarnamos, muita coisa fica esquecida. Muita coisa, quando a gente retorna depois da morte, há um balanço dentro de cada um que fala, puxa vida, como eu deixei passar tanta coisa, como eu me perdi, eu me preocupei só com dinheiro, coisas, né, materiais e tudo mais, e desgastei com bobagens. Não que nós não devamos ter o empenho de alcançar o nosso conforto, nossa liberdade financeira, tudo mais, mas sem esse estresse todo, sem agonia, né, de forma espontânea, tocando o nosso trabalho com prazer. Às vezes a pessoa se estressa, tudo, e vai trabalhar 2, 3 empregos. Será que vale a pena? Mas não precisa de tanto esforço. Aliás, faz parte de uma lei do mínimo esforço. É onde você foca, coloca toda a sua visualização naquilo que você se sente merecedor, trabalha com aquilo. 50% depende da sua ação.
ação, não da tua inércia, da tua ação. Os outros 50% é o poder do universo que vai ajudar a construir, a manifestar, a concretizar. Então eu acho de extrema validade falar isso aqui para vocês, né? Falar sobre essa parábola do nosso Mestre Jesus, do joio e do trigo. E inclusive, estendendo mais sobre essa parábola, teria que fazer outros vídeos. E também uma ressalva, né? Quando ele fala que os anjos jogaram as pessoas na fornalha acesa e elas vão chorar e ranger os dentes. Eu já expliquei no comecinho, olha que coisa, né? O próprio Jesus já sabia que existem lugares assim, onde as pessoas vão, né? Elas vão para lá no fim dos tempos. Quando que é o fim dos tempos? Quando terminar a jornada de vida dela, então, conforme a vibração densa, pesada, maléfica, porque a pessoa se envolveu com mesquinharia, manipulou pessoas, foi maldosa, matou, roubou. A gente sabe de tudo que faz com que uma pessoa seja assim, ambiciosa, egoísta, tudo mais. Olha, gente, por falar em ambição, egoísmo, tem em todas as áreas, com todas as pessoas na vida, que existem o lado sombra, né? Então veja muito bem, avalie, né? Eu até coloquei uma postagem no meu Facebook, se você fica compadecido com o sofrimento, de uma forma geral, avalie o que você anda comendo, porque a gente se esquece muitas vezes que nós praticamos o mal a partir do momento que escolhemos uma comida. Ali tem um cadáver, tem um animal que sofreu, por aí vai, né? Tem muitas outras coisas. As pessoas se esquecem que comprando um celular sem nota fiscal, ele foi roubado, certo? Ele está mais barato, certo? Será que convém? Alguém está sofrendo a perda daquele celular roubado. Então quer dizer, se você não quer que aquilo prossiga, você faz aquilo parar como? Deixando de patrocinar, deixando de comprar. Então, roubo de carro, por exemplo, só acontece porque existem pessoas que compram peças, quando o carro é desmontado ali, compram as peças mais baratas, sem nota. Isso que o ladrão vai lá e rouba o carro. Isso que o ladrão rouba o celular. Porque existe mercado. Então, as próprias pessoas, dentro de uma roda incessante, são elas que patrocinam o crime. A própria humanidade que patrocina a dor. Então, esse despertar que a gente fala é relacionado a isso. Faça uma reforma íntima, porque às vezes a gente se julga bom, honesto, bom e tudo mais, mas sempre tem algo a ser corrigido e atuar de uma forma que não lese ninguém, não prejudique ninguém. Isso é você caminhar na luz do Cristo. Bom, e daqui para frente, que nós estamos em uma frequência que está unindo as pessoas de mesma sintonia. Então, se você vibra na raiva, olha o que está acontecendo lá no Afeganistão. Raiva, protesto, revolta, está equalizando com isso? Então você só vai falar disso. Se você estiver equalizando com outras frequências, é daquilo que você vai ter a tendência de falar mais. Você está na paz? Aquilo que vai aumentar na sua vida. Você está tranquila? Está com o caminho que você escolheu? Você sente que é o correto? Segue adiante. É perseverante na sua ética, sua conduta boa, ok? Então, mas sempre orando e vigiando, porque os perigos são muitos. Vocês lembram da historinha do Pinóquio? Ele era um garotinho bom, ele era do bem, mas e aí? O mal não chegava nele? Vem cá, Pinóquio, eu tenho uma proposta para você. Vem cá, Pinóquio, né? Então, né? Até Jesus foi tentado pelo diabo, não é? Até Jesus teve a tentação do mal e ele precisava muitas vezes se retirar no Monte das Oliveiras para poder se purificar. Nós estamos em um mundo que a gente precisa questionar tudo. O que é bom, o que é ruim. Às vezes a mídia, a própria televisão é ruim, é um veneno, não é mesmo? Tá bom? Então hoje fica essa reflexão para todos vocês, que haja uma abertura consciencial. Deixem suas perguntas, participem sempre e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!